Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva em mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com o convidado Samuel Rios. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Samuel, que é meu amigo, né? Lá da associação que a gente participa juntos. Já já a gente vai tocar nesse assunto, que é a CDL Jovem. É Isso assim? mesmo. E para você que está, né, tendo o primeiro contato aqui com o nosso programa, né, o Giro de Negócios é um programa onde a gente conversa com empresários, gestores, empreendedores, pessoas que estão, né, fazendo a diferença do nosso, na nossa economia, na nossa cidade, no nosso estado, né, e que possa contribuir aí com experiências, acertos, erros pra caramba, né, Samuel? Muitos. Erros e acertos, né? Onde acertou, onde errou. E é isso, sabe, Samuel? Mais uma vez, obrigado pelo prestígio de você estar aqui conosco. E eu gostaria de iniciar, né, querendo saber quem é o Samuel Rios, onde foi que se ele é do Ceará, se ele é aqui de Fortaleza, né? Seja bem-vindo. Eu primeiro gostaria de agradecer aqui ao Ítalo pela oportunidade, até pelo tempo dele também tá aqui disponível para a gente conversar. Espero muito ajudar, de alguma forma, alguém que esteja assistindo e ser um papo muito descontraído e que seja tudo muito proveitoso. Claro, eu agradeço também, cara. É isso aí. Eu tenho certeza que será, que suas empresas são bem conhecidas, né? Primeira vez que ele teve lá na CDL, eu disse, né? Rapaz, eu sou cliente. E realmente sou, né? Quem aqui de Fortaleza não conhece, é o Catatal, né? Lanches. E aí eu queria, né? Iniciar, né? Saber o seu berço familiar, saber se você teve influência do seu pai, da sua mãe, das suas empresas, né? De alimentícias, né? Assim que chama a Isso. palavra? Pode começar pelo começo. Ítalo, eu queria primeiramente contar um pouco da história do Catatal. Pronto. O Catatal ele é uma empresa, uma lanchonete que foi fundada pelos meus pais lá em 92. Meu pai teve minha irmã e aí veio o segundo filho e aí ele teve um problema de emprego e estava desempregado e realmente passando necessidades. E lá em 92 meu pai pegou e disse, eu preciso montar alguma coisa que eu preciso sustentar meus filhos. E aí ele chegou para minha mãe e disse, vamos montar uma lanchonete. Vamos fazer lanche, vamos dar jeito de colocar alimento para dentro de casa. Não foi nenhum sonho. Ah, porque agora eu tô com dinheiro sobrando aqui. Não. Foi na pura necessidade mesmo. Na pura necessidade. Quantos filhos? Hoje só sou eu e minha irmã. Então ele abriu um trailer lá no tempo. Qual bairro ele botou? Era na Bezerra de Menezes. E aí ali na antiga Poliútil, lá em 92, né? E aí ele começou, minha mãe passava o tempo todo fazendo os insumos, né? Deixava tudo preparado. E à noite meu pai abriu o trailer, ele começou na chapa, né? Que ele que fazia o sanduíche, ele que entregava o sanduíche, ele era o garçom e ele era o caixa. Então, como todo bom e velho, pequeno, micro, né? Empreendedor, é o cara que faz tudo, né? Faz tudo. E aí ele começou todas as madrugadas, eles viravam noite, fazendo ali o sanduíche. E começou a todo mundo gostar, né? Por ser um sanduíche caseiro, por ser um sanduíche que era feito todo com nenhum produto industrializado. Era caseiro mesmo, com todo carinho ali, feito sua Todo mãe, carinho, né? Isso mesmo. E aí ele começou a fazer sanduíche, no tempo começou com salgado, mas depois deixou mesmo só para o sanduíche, né? E desde aquele tempo até hoje é a mesma receita. Desde o tempo que ele criou aquele sanduíche até hoje, ele obedece a mesma receita. A gente obedece a mesma receita. Por mais que tem muito produto que é lançado, que é criado, mas a gente sempre teve na mesma receita. Então, desde 92 foi criado por ele.
por volta ali de 2006, 2007, eu comecei a entrar dentro da Catatal. Por quê? Porque ele sempre quis que a gente estivesse no meio. Meus filhos, para me ajudar. Então, vamos aqui tá no meio também. Nesse início aí, em 92, o Samuel, como sua mãe e ele estavam dentro da operação total, eu acredito que você e sua irmã estiveram lá presentes, direto, Isso. né? Vivenciando tudo, né? Isso mesmo. Fala alguns desafios aí que teu pai teve, ele pensou em desistir em algum momento, ou só foi prosperidade, sempre deu muito certo. Eu tenho certeza que ele quebrou a cabeça, não foi não? Porque... Ítalo, a gente sempre teve muitos desafios, até porque não é fácil empreender hoje. E ele que nunca foi fácil. Ele que tinha CLT principalmente, né? Não veio de um berço assim de Isso. negócio, não é não? Não é assim? Ele, na realidade, meu pai, ele sempre foi muito empreendedor. Ele sempre teve a cabeça muito empreendedora. Meu pai, ele me conta a história, né? Eu não era nem nascido ainda, ele por volta ali dos anos ali que ele tinha a faixa de 20 anos, ele, quando foi um dia, foi embora para o Maranhão. Ele disse, chegou na rodoviária e disse, eu vou para algum canto. Ele não sabia para onde ele ia. E ele disse, eu vou para Bacabal. E eu pergunto, pai, por que o senhor foi para Bacabal? Porque eu achei o nome da cidade bonito. Ave Maria, desbravar, aventura total, né? Aventura total. E lá ele foi, chegou lá e disse, a história que ele conta é a época que eu senti a maior tristeza na minha vida foi quando um dia eu passei um Natal e um Réveillon sentado numa calçada sozinho e todo mundo brincando no meio da rua. E lá ele formou uma empresa sozinho e teve que vir embora porque lá ele vendia, no tempo podia vender fumo, né? E aí quando não foi mais permitido, ele teve que vir embora. Mas ele foi para Bacabal e montou uma empresa lá. Só para você... Ele desbravou e conseguiu desempenhar um bom papel, né? Desempenhar totalmente um bom papel. Por um milagre tu não nascia lá, então. Quase tu era maranhense. Quase. Aí ele volta para a terra dele, que é Fortaleza. Volta para Fortaleza e aí trabalhou em alguns cantos. E quando aí minha irmã nasceu, minha irmã é um pouco mais velha do que eu, 3 anos mais velha do que eu. E ele tinha um emprego muito bom, mas logo depois ele saiu do emprego e aí foi quando ele fundou a Catatal, né? Nesse período, o Samuel, dele abrir o negócio, dele aprender com os erros, né? Eu nunca tive, negócio de comida, mas eu entendo que o cara tem que fazer até acertar, né? Assim? Até acertar. Tem aquele processo de aprendizagem, né? Isso mesmo. E esse início aí, tudo, quando foi que ele viu que estava dando certo? Quando foi a primeira loja? Como foi esse processo? Porque chegou a ter, como você me disse, chegou até ter 6 locais só aqui em Fortaleza, 6 locais. Né? Ele foi naturalmente crescendo as vendas do Catatal. O Catatal, ele toda hora era conhecido por ser uma lanchonete que lotava e era casa cheia. Então, ele aos poucos, por ele ter uma visão muito empreendedora, ele, na Bezerra de Menezes, quando ele tinha uma unidade, ele chegou a uma época a ter 2 unidades na Bezerra de Menezes por não comportar o número de clientes que ele tinha em uma unidade. Pois é, Samuel, aí seu pai tinha 2, chegou até as 2 primeiras na Bezerra. Vocês moravam ali na Bezerra? A gente sempre morou na área da Parquelândia, né? Parquelândia, né? Isso. E aí ele por ter lotação na casa direto, ele chegou e vou abrir a segunda unidade na Bezerra de Menezes. Já tinha uma pontazinha, né? Já começou a sobrar um dinheirinho, e aí começou a lucratividade nessa é muito boa, igual a pizza, né? A lucratividade é boa. Continua? Hoje já é uma lucratividade um pouco mais apertada, mas ainda é lucrativo. O ramo alimentício é lucrativo. E aí ele abriu a segunda unidade na Bezerra de Menezes. E aí ele, quando foi um dia, pegou e disse, se eu vendo bem aqui, por que eu não vou vender bem em outro canto?
E aí, como ele sempre teve essa visão, começou a abrir outras unidades. E sempre ele foi uma pessoa muito agressiva de Não tinha mercado. medo. Não tinha medo. Ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de investir. Sempre ele ia nos cantos que os grandes estavam. Então Ele nunca se diminuía, né? nunca se diminuía. Então ele foi para alguns outros cantos. A gente chegou a abrir 6 lojas, né? Eu acho que a lanchonete no tempo a ter mais unidades dentro de Fortaleza, e acredito que é a mais conhecida dentro de Fortaleza. Então, mas sempre com aquela mesma qualidade. Sempre a preocupação dele o quê? Eu não quero que as pessoas saibam que meu sanduíche é bom por meio de propaganda, e sim por meio do boca a boca. Ele sempre gostou muito do boca a boca. E é claro que hoje já é uma dificuldade bem maior da gente ter essa publicidade, vamos dizer assim, mas... O boca a boca aí é muito demais, demorado, né? Mas ele no tempo ele gostava muito do boca a boca, ele gostava da pessoa dizer, rapaz, o sanduíche do Cadatal é o melhor sanduíche que tem na cidade. Ele gostava Então, de clientes fiéis, né? Fiéis, e hoje é bem mais difícil, né? Até porque hoje a rapidez do marketing é bem mais... E as opções, né, cara, na internet. Bem mais ligeiro, né, de você ter resultado. Então ele criou muito nisso daí, né? E aí a gente começou a querer expandir para outros ramos, né? E aí onde vem outras empresas aí que a gente tem, por ele sempre olhar as oportunidades, né? E tu sempre com ele, assim, acompanhando? Eu sempre com ele, acompanhando. Ele sempre gostou muito da minha opinião. Todo negócio que a gente vai fazer hoje, ou sempre ele vem, senta comigo. Samuel, o que é que tu acha disso? Vamos fazer assim ou assim? Tomar frente nisso daqui, pega... Então ele sempre foi muito de pedir minha opinião, e muitas vezes que eu tomo minha frente para poder a gente ir guiando. Sua mãe ainda tá com vocês no trabalho, na empresa? Tá. Hoje sua irmã também? Minha irmã também. Então hoje é uma empresa familiar. Hoje é uma empresa familiar. Hoje meu pai muito mais na parte da indústria comigo, eu, ele e minha irmã. E na parte do catatal do restaurante, eu, minha irmã, minha mãe, mas a gente sempre está muito misturado, né, nos negócios, e também sempre pedindo muita opinião um ao outro, né, porque sempre é bom até pela carga de experiência, né? Claro, porque aí tudo bem definido, anda bem, né? Anda muito bem. Beleza, Samuel. Samuel, e como era o Samuel? Assim, você sempre teve tino comercial, ou você foi buscar conhecimento? Porque aí tu já cresceu em torno de uma empresa que dava lucro. Era meio que, não era sozinha, mas era uma das referências do mercado, concorda? Concordo. Então é muito mais fácil, às vezes, entre aspas, claro, chegar, eu quero que você fale desse desafio, de chegar e ser incorporado. Qual foi a idade que você entrou no negócio? Ítalo, eu por volta ali de 15 anos de idade, eu fui comprador do Cadatal, né? Então, eu estava ali numa posição de muita negociação, né? Tu era a pessoa que comprava os insumos, comprava, né? Todos os insumos, tinha muita negociação com os fornecedores, né? Que é um cargo de extrema confiança, né? De extrema confiança. Então eu comecei ali por volta de 15 anos de idade, eu já comecei a comprar e comprava para todas as unidades, né? Então eu ia para o colégio, né? E quando chegava ia trabalhar. Então comecei ali não na pegada já de ter muita obrigação, mas sim dos principais negócios eu que fechava. Então eu tinha meio que um auxiliar dentro das compras. E aí ela que era um auxiliar, e ela comprava e eu negociava.
Então eu já comecei a adquirir um pouco da experiência ali, mas sempre buscando muito o conhecimento. Eu hoje não tenho graduação, mas eu digo que eu tenho uma graduação da vida. Tem gente até que diz que eu tenho... Samuel, quando eu converso contigo, eu acho que tu tem ali por volta de 60 anos, ali, no mínimo. Então, por ter começado cedo, né, cara? Comecei cedo. Pela experiência do meu pai, eu também nunca fui uma pessoa que fiquei parado. Para você ter ideia, eu já fui verdureiro, que a gente chama. Eu já viajei dentro de um caminhão, comprando verdura e vendendo na Ceasa, no Mercado São Sebastião. Já montei negócio de sanduíche natural, que vendia dentro dos postos de gasolina. Eu nunca fiquei parado num canto. Eu sempre quis o mais. Eu nunca, no conhecimento, eu nunca fiquei estagnado. Eu sempre procurei, tanto é que por último entrei na CDL Jovem. Por quê? Porque eu já estava vendo que eu já estava muito parado. Estava precisando conhecer gente nova, né? Gente nova. Com a gente aqui agora juntos. Com certeza. Então eu sempre procurei o mais. A realidade é essa. Então nunca quis ficar onde eu estava. Uhum. Aí o Samuel, aí esse foi a sua primeira colocação dentro da empresa, né? Sim. Como foi a evolução disso? Foi pegando confiança? Eu fui, na realidade, eu fui começando a tomar conta de loja. Como a gente era uma empresa que tinha 6 lojas e ali por volta de quase 150 funcionários, a gente precisava, os braços, ele só alcança até onde ele pode ir, né? Então, a gente começou a cada um tomar conta de uma loja. E eu comecei a tomar conta de uma loja. Tua irmã? Minha irmã tomando conta de outra, meu pai tomando conta de outra, minha mãe de outra. E aí eu peguei... Mas faltaram ainda mais 2. Quando foi com o tempo, aí eu me dei minha outra loja. Então comecei a tomar conta de 2 lojas. E aí a gente começou a ter esse trabalho em família, e fora que a gente tinha um negócio que toda semana saía visitando todas as lojas. Então eu tomava conta de 2 lojas, mas eu saía visitando as outras lojas toda semana. E comecei a adquirir experiência. Teu pai também, com certeza, né? Com certeza. No meio do atendimento, no meio da produção, como você ter várias lojas e um padrão de sanduíche, de produto, o mesmo em todas as lojas. Então, a gente estudava muito isso. Uhum. E eu comecei Os temperos, né, cara? Os temperos, as carnes. Como a gente vai ter esse padrão? Porque no tempo, o propósito da gente era o quê? A expansão. Se a gente tem 6, o bom visionário, o que é que ele pensa? Se eu tenho 6, daqui a pouco eu tenho 8, tenho 10, tenho 12. Certo? Em outros estados? Em outros estados. Tanto que a gente começou a fazer um projeto de franquia. Hoje até um dos maiores franqueadores que tem aqui dentro do Ceará, ele começou hoje, ele tem a experiência que ele tem, mas hoje ele começou com a gente. E aí a gente não deu prosseguimento a esse projeto de expansão, mas a gente tinha todo esse projeto e hoje a gente está retomando, né, esse projeto. Mas falando um pouco mais do Samuel, depois dessas 2 lojas, eu comecei a ver qual eram os novos ares que eu tinha que ir. Teve esse momento? Então, por isso que eu fui para a parte de verdureiro. Eu vou abrir uma distribuidora de verdura. Não, aqui eu não vejo muita coisa boa, não. Gostei muito da experiência, não. Da experiência, não. Fui para outra. E sempre, que eu gosto de dizer, sempre com humildade de, se não der certo, eu recuo. Vou montar. Se não der, recuo. Não vou persistir no erro, né? Eu não vou persistir no erro. Então
fui para a parte do sanduíche natural e foi quando veio um pouco daquela onda da 2014, 2015, que veio aquela onda ali da crise, né? E eu estava com um negócio paralelo e eu disse, numa reunião até do próprio Catatal, eu disse, a gente precisa dar uma recuada no Catatal. Na reunião, eu lembro muito bem, até me chamaram de doido. Eu disse, a gente precisa dar uma recuada. E eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez para a época. Por quê? Porque a gente conseguiu recuar e hoje a gente está vivo no mercado e muitas empresas não estão. A gente teve ali rescisão ali por volta ali de 100 funcionários, 100 e poucos funcionários, um custo altíssimo. E a gente sempre trabalhando e pagando conta e conseguimos. E hoje a gente já pensa na expansão. Porque tu já pensou, tu com 15 lojas em 2020, 800 funcionários. Hoje podia ser que a gente não estivesse aqui conversando. Pelo contrário, ainda era negativo. Negativo. E hoje a gente já pensa na expansão. Hoje a gente já está com planos da expansão novamente, né? Antes da gente chegar nesse plano da expansão, quando tu falou em recuar um pouco, recuar em termos não só de demissão, claro, mas de loja física, sim, reposicionar, pessoal, vamos ver as lojas sim, aqui que não estão dando certo. Você vai entender um pouco agora, Ítalo. Todas as lojas do Catatal, elas eram posicionadas em volta de festa. Tipo, o cara vinha... Rapaz, foi mesmo nessa época mesmo, hoje não tem mais festa. Hoje não tem mais festa. O cara voltando, por exemplo, Fala aí um aí. Bora lá. A loja da Washington Soares da gente era volta de Forró no Sítio, Cangalha, Sítio Tá Bonito, todas as festas que tinham pro lado do Eusébio e um pouco ali pro caminho do Eusébio. A gente na Pontes Vieira, a gente tinha bem próximo o Curral do Boi, mas também pegava a volta das festas que iam pro lado do Eusébio. Pegava um pouco do Clube do Vaqueiro para quem ia para a Aldeota. As lojas do Antônio Salles também eram uma loja totalmente volta de festa. Bezerra de Menezes era tradicional, por quê? Porque no tempo lá do Parque do Vaqueiro, ela era posicionada ali muito bem. Realmente agora eu entendi. Então, aí rapaz, vamos organizar aqui. Vamos organizar porque até as festas você vê que não tem mais. Tu percebeu, tipo assim, pessoal, o comportamento tá mudando. Começou a fechar as casas de show. A gente já não tinha mais o movimento da madrugada como a gente tinha. Insegurança, né? Insegurança. Foi onde começou a vir muita casa pro centro de Fortaleza, né? Pra parte central de Fortaleza aqui como Aldeota, né? Os próprios bar, né? Começou a ter muitos bares criados. As casas de show pequenas, né? Como boate. E aí a gente começou a tirar muito essas lojas de volta de festas, entendeu? Então, rapaz, o empresário é tão cruel que o cara tem que prever até o futuro, né, macho? Até o futuro. Tem que ter uma bola de cristal aqui pra prever o futuro. Porque realmente, pensando por esse lado aí, bicho, se tu não fecha, uma hora ia fechar na marra. A gente, uma prova que a gente teve essa visão muito bem, Ítalo, que todas essas lojas que eram ao redor da gente, como o Catatal, ele era uma referência, tinha muita gente que ia e abria do lado. Para poder, se o Catatal dá certo, por que eu não vou abrir uma em frente e dar também? O cearense é cruel, né, Marcos? Então, para você ter um pouco da ideia, hoje a gente fechou essas lojas e a maioria desses que abriram do lado também fecharam. Porque não tem mais a volta da festa. Entendi. Foi um efeito dominó ali, né? Um fecha o outro. Com certeza. Aí, Samuel,
nesse fechamento das lojas, quais foram as estratégias que vocês criaram? Porque eu sempre falo uma atualidade assim que eu percebo. Por exemplo, você vai entender agora. O cara que vende veículos, um exemplo, tem uma loja de carros. Ele pode muito bem ter um lava-jato. Claro. Ele pode ter muito bem uma empresa de detalhamento daqueles funilarias. Claro. Ele pode ter muito bem uma empresa de seguros de veículo. Claro. Tu tá entendendo? Tô. Ele cria a verticalização da coisa. Claro. Ele pode ter uma empresa de rastreamento veicular, ter recorrência. Pessoal, 300 clientes pagando R$50. Concorda comigo? Por quê? Porque é do segmento dele. Né? Claro. Me fala o reposicionamento de vocês quando tu falou isso naquele período, né? Certo. Saiu o governo, não era do impeachment, não tinha essa onda. Sim. E outras coisas. Era um período também que não tinha essa violência, essa história de facções, de coisas à noite, perigo. Sempre teve, mas hoje é um pouco pior, a criminalidade bem pior. Como foi esse posicionamento nessa decisão sua? Pai, vamos botar uma empresa de panificação. É panificação que chama? É uma indústria de panificação. Pronto, fala pra gente aí, foi nesse momento que surgiu ou já tinha? A indústria, na realidade, como a gente tinha um giro muito alto de produto no tempo do Catatal, a gente tinha uma panificadora que fornecia pra gente. Vocês terceirizavam? A gente terceirizava os pães que era comprado pra gente fazer o sanduíche. E quando foi um dia, a pessoa que era dessa panificadora chegou pro meu pai, ele era muito amigo do meu pai, chegou pro meu pai e disse: eu quebrei, eu vou fechar as portas. E aí chegou, né, reuniu, né, a empresa, e agora, como é que a gente vai fazer sanduíche sem pão? Pelo que eu conheço e que eu não conheço, teu pai, eles vão assumir a empresa do homem. Foi assim? E aí ele pegou e disse: eu não vou atrás de empresa de pão, eu vou agora fazer o meu pão. E aí ele pegou e assumiu a empresa, primeiramente. Disse: vamos aqui, que eu agora vou entrar na empresa com você. E aí... Virar sócio, né? Virar sócio, não fez. E aí começou a fabricar os pães e começou a melhorar a empresa, né? E a gente vendo todo esse nicho de mercado, disse: esse é um mercado bom. Só para não perder a cronologia, primeiro teve o Catatal. Em segundo, vocês teve outros negócios. Abrimos a Macropan. Macropan, que é essa indústria. Que é a indústria. Certo. E aí, por último, que foi o restaurante que a gente abriu, que foi a Casa, né? Como é o nome do restaurante? Casa 1859. Que eu também contar um pouco da história da casa, né? E aí a Macropan, a gente pegou e disse: esse é um ramo bom. Agora a gente precisa sair do que o mercado já faz. E a gente pegou e começou a estudar. Eu comecei a ir muito para São Paulo, comecei a estudar muito o mercado da panificação. Cheguei lá em São Paulo, quando cheguei numa feira lá em São Paulo, e uma pessoa olhou para mim e disse: hoje a febre do pão aqui em São Paulo é esse tal pão. Eu disse: se a febre dele é em São Paulo aqui é esse pão, em Fortaleza daqui a pouco vai ser também. Chega. Ele vai chegar lá em Fortaleza. E aí eu peguei e comecei a aprender um pouco sobre o pão. Pode falar qual é? É o pão brioche. Brioche. Que hoje ele é usado em praticamente todas as hamburguerias de Fortaleza, né? E eu comecei a estudar sobre o brioche. Eu passava muito tempo em São Paulo, ia para São Paulo, quando chegava eu disse: preciso ir para São Paulo de novo, ia para São Paulo. E aprendi a fazer o brioche muito bem feito. Me reuni aqui com alguns técnicos de panificação e disse: eu preciso adaptar muito esse pão aqui para Fortaleza. E criamos o pão brioche. Já tinha fábrica aqui já também já criando. E
foi onde a gente deu o boom de mercado aí da Macropan. Hoje é a empresa que mais fabrica brioche aqui dentro do Ceará. E a gente hoje está com uma estrutura, graças a Deus, muito boa dentro da Macropan. Show, show. Mas isso aqui, a Macropan, sempre você, seu pai, a família também. Isso. Hoje a Macropan é mais eu e meu pai, né? Tem minha irmã também, que está lá dentro também. Mas à frente mesmo, mais eu e meu pai. A parte operacional da coisa, da direção, vocês, né? Isso. Beleza. Fala aí um pouco dessa virada, o Samuel, que vocês tiveram que se readaptar, né, na pandemia. Porque aí, loja física, entrega, digital, meu Deus, como é que vai ser esse negócio como é essa logística? Acho que em um mês o cara tem que ter tudo já esquematizado, porque senão quebra. E a demanda também, porque aumentou muito. A demanda. A gente lá por volta ali do ano 2000, mais ou menos, Ítalo, a gente já fazia muita entrega. A gente foi a lanchonete que fez mais entrega aqui dentro dentro do Ceará. Já existia, então, essa cultura por telefone, por WhatsApp, né? Isso. Então, lá no tempo que eu trabalhava dentro do Catatal, para você ter uma ideia mais ou menos da como era grande essa parte da entrega do Catatal, no tempo, dentro do Catatal, eu tinha 17 motoqueiros só dentro da loja da Bezerra. Só em uma das lojas? Só em uma das lojas, que era na loja da Bezerra. A gente fazia em torno de 250 entregas no dia de domingo. E eu, Samuel, ficava no balcão despachando os motoqueiros. Quando não era uma pessoa responsável, mas eu praticamente todo domingo eu estava na Bezerra despachando os motoqueiros. Loucura total. Então, a pandemia ela mexeu muito com todo mundo. E a facilidade da gente foi a experiência que a gente já tinha no ramo do delivery. Que vai fazer agora se não pode abrir as portas? Delivery. Teve que se adaptar só às ferramentas, né? As ferramentas. Tinha um pouco da facilidade do iFood, né? Que ele contribuiu muito dentro da pandemia, né? Por ser uma plataforma ali que ele já tinha um nome bom, né? Mas a gente já vinha com a pegada muito boa do delivery. Claro que foi um desafio muito grande, né? Você tornar uma loja que você tinha um movimento ali de 60% a 70% físico, de clientes que iam até a sua mesa, e tornar aquele cliente totalmente delivery. 100%, né? 100%. Então ali foi onde teve alguns desafios. Agilidade na entrega, produto qualidade, chegar, né? Manter a qualidade. O produto chegar na qualidade que ele chega na mesa, ele chegar lá no cliente, é um feito quase que impossível, mas muitas vezes a gente consegue chegar naquela qualidade, mas a gente conseguiu se adaptar muito bem. Eu sei disso. Como cliente eu sei, pô. Cara, envolve aqui essa pergunta agora, que eu ia fazer agora, nesse momento de você manter a tua empresa viva e com o diferencial. Qual é o diferencial que vocês trazem da pandemia para cá, Samuel? Não só na panificação, mas também, de fato, no Catatal, que ainda é uma empresa viva, né? O Catatal, a gente diz até que ele é a empresa que tem um nome melhor das empresas da gente, né? O Catatal, ele construiu um nome muito bom, né? Ele é uma empresa que tem conhecida praticamente nacionalmente, por ser uma empresa que muitos turistas, Fortaleza por ser uma cidade turística, muitos turistas vinham a Fortaleza e queriam conhecer o Catatal, por ser a lanchonete mais famosa que tinha. Então, a gente sempre prezou pela qualidade. Se a gente tinha um produto, Ítalo, para comprar, e aquele produto era um produto abaixo da qualidade da gente,
a gente preferia que ele faltasse dentro das lojas da gente do que a gente comprar um produto com a qualidade inferior. Então, o Catatal sempre a gente prezou por qualidade. Isso aí é um grande diferencial. E pelo sabor de desde quando foi criado. Porque o cara que come ali sempre, mudou um detalhe, Com certeza. não gostou, já vai para outro, perde o cliente, viu? A gente tem cliente de mais de 20 anos que se tiver qualquer alteraçãozinha na receita, percebe. Ele liga. Liga, tem meu WhatsApp, solta mesmo o verbo. Eu particularmente, como cliente seu, né, eu percebi duas coisas boas, né, que de antemão eu já lhe dou feedback positivo. Se tivesse negativo eu diria também, mas vamos lá, por positivo. Chega realmente quente, legal, rápido, muito rápido. E a embalagem, cara, eu gosto das coisas que a gente compra, aquele saco mais grosso. Vem agora, né? Um copinho. Copinho com a maionese temperada. É mais higiênico, a gente tem a percepção de que é uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Menos manual. Mais cuidadosa. Menos manual, que às vezes o cara vem num saquinho, o cara pegou com a mão, né? Isso. Mas quando vem numa embalagem diferenciada, a gente imagina que é uma coisa com mais cuidado, né? Claro. E antes vinha agora é uma embalagem de papel também, mais legal, né? E isso tudo pra mim, faz toda a diferença. Não sei nem se a palavra pra mim é índio, Ao meu modo de ver, melhorar. Ao meu modo de ver, isso faz toda a diferença porque você vê que é um cuidado que a empresa está tendo com o cliente. Ítalo, você sabia que a maionese temperada ela foi uma das viradas de chave da gente? Não sabia. Mas é muito boa a do Catatal. A gente, há um tempo, quando a gente criou a maionese temperada, a gente estava numa crise dentro da empresa. E crise financeira? Crise financeira e os próprios movimentos de loja, que a gente tinha ali 3 lojas na época, o movimento das lojas estava baixo. E a gente disse, o que é que nós vamos fazer de diferencial para poder a gente atrair os clientes? E aí foi quando a gente criou a maionese temperada. Tanto é que na época a gente, acho que dentro de Fortaleza, entre todas as lanchonetes, acho que 2 ou 3 tinham maionese temperada e depois as outras foram copiando a maionese temperada. Não das outras, né? Vocês foram pioneiros, então? Não fomos o pioneiro, mas fomos um dos pioneiros. A gente teve a maionese temperada e a gente criou a maionese temperada, mas quem deu o nome à maionese temperada foi a gente. Uhum. Mas no tempo tinha somente uma lanchonete pequena que tinha a maionese temperada e a gente foi lá, comeu e disse, a gente precisa criar um molho. Na realidade não era nem maionese temperada, era um molho. Um molho para acompanhar o sanduíche, que no tempo era só maionese, ketchup e mostarda. E a gente precisa criar um molho diferencial. E aí foi quando a gente criou esse molho da maionese temperada, né? Conhecida maionese temperada do Catatal. E que momento, o Samuel, o Catatal, ele percebeu que as lojas físicas, elas, há um tempo atrás, elas não eram sinônimo de sucesso e de crescimento e de faturamento? Quando a gente começou a baixa dos faturamentos por volta de festa, a gente percebeu, Ítalo, que não compensava você ter uma folha de pagamento altíssima por meio de muitos funcionários, aluguéis altíssimos, então o custo de loja era muito alto. Tem que vender muito, hein? Vender muito. Então a gente chegou na reunião e disse, a gente precisa baixar os custos. Tanto é que a gente não chegou 6 lojas, a gente não chegou e fechou todas as lojas. A gente diminuiu algumas unidades
e fomos observando o faturamento das outras. Até porque quando você fechava a unidade, acabava de um modo ou de outro transferindo os clientes para outra. E a gente foi fechando algumas unidades. Teve unidade que foi fechada mesmo por inviabilidade de próprio aluguel, por ser sempre pontos muito bem localizados. Os aluguéis eles foram ficando altíssimos. Então, tanto que tem ponto que a gente desocupou que até hoje eles ainda estão para alugar. Tem ponto aí que a gente desocupou aí há 10 anos atrás e até hoje não alugou mais. Então, a gente foi vendo que estava inviável aquele ponto, aquele negócio. Então, aquele modelo de negócio. Aquele modelo de negócio. Então, a gente pegou o Catatal, o que é? O Catatal é o amor da gente. A história da gente vem do Catatal. Por isso, hoje a gente pensa no Catatal como uma empresa muito boa e que ela daqui a pouco, se Deus quiser, aí vai estar novamente na expansão. Na verdade, ela se moldando, né? Claro. Para um modelo de negócio atualizado, né? Atualizado. Assim? Entendi. E em que momento surgiu a Casa 1859, Samuel? O que é a Casa 1859? Mandaram esse e-mail para me fazer o Pix. Meu irmão, que casa é essa? Na hora que a gente vai pagar, né? Pelo WhatsApp, aí ela dá o Pix, né? Qual é essa casa aqui? A Casa 1859, Ítalo, surgiu... O que é a Casa 1859? A Casa 1859 era a casa que a gente morava. E sempre a gente acreditou muito na Parquelândia. Sempre gostou muito da Parquelândia. E sempre a gente teve um projeto de... A gente vai sair dessa casa. Mas o que é que a gente vai botar dentro dessa casa? Vamos alugar? Vamos montar um negócio dentro dela? E aí a gente pegou e disse, vamos montar um restaurante. E aí decidimos montar um restaurante. Hoje a Casa 1859 é um restaurante com cafeteria. E hoje o Catatal está inserido dentro dela. Desde que retomou da pandemia, né, o Catatal está no mesmo prédio. Ela é tipo assim um centro de negócios da empresa de vocês, né? Isso. Hoje tem muito negócio lá vinculado à casa, né? Entendi. Me fala um pouquinho do futuro, então, já, Samuel, que a gente chegou até aqui, né? Hoje a gente está, Ítalo, com a expansão do Catatal. A gente até já está procurando pontos para o lado aqui da Aldeota, né? Já observei alguns pontos, já visitei alguns. Estamos para a expansão do Catatal, né? Vamos abrir outra loja. Estamos estudando somente o modelo dessa loja que vai ser aberto. Tem 2 modelos aí, dependendo da localização a gente vai abrir, certo? A gente também está com a Macropan em expansão também. Estou até numa reforma muito grande dentro da Macropan, que a gente está começando a ir para o lado da distribuição e da representação. Muitas marcas de fora que não estão inseridas dentro aqui de Fortaleza, a gente está buscando essas marcas. Você que está nos assistindo, né, e de repente é do ramo, o Samuel estava me falando que é um trabalho que eles estão desenvolvendo, que é de fornecimento de todos os insumos. Por exemplo, é no Ceará inteiro, Samuel? Isso. Hoje a gente fornece já para algumas áreas do Ceará, para o interior, né? E a gente quer expandir toda essa operação para o Ceará. Pronto, o cara lá em Itapipoca que tem esse segmento de lanchonete, por exemplo. Isso. Aí você fornece o pão, fala aí um pouquinho. O pão, o queijo, a carne de hambúrguer preparada, que não seja aquela carne de hambúrguer industrializada, o frango porcionado para que a pessoa só chegue e abra seu negócio e só controle seu negócio. Certo? Então, o trabalho do cara vai ser realmente, de fato, gerenciar ali os processos. Gerenciar os processos. Vocês vão cuidar da parte dos insumos em geral, né? Em geral. Então, a gente já está já nessa expansão. Se ele quiser contar também com um pouco daquela ajuda, né?
uma consultoria, rapaz, o que é que você fez? Parceria, né? Parceria. Hoje a gente tem um laço de amizade muito bom. Até com meus clientes mesmo, hoje eu tenho um laço de amizade muito bom. Muitos deles me ligam. Samuel, me dá opinião nisso daqui agora. É um Samuel, diferencial, né, Samuel? Samuel, o que é que tu acha disso? Eu já teve cliente... que ele venda bem muito, né? Bem muito. Até porque se ele tá ganhando, eu tô ganhando. Todos ganham. Todos ganham. Dentro da Macroplan, para você ter um pouco de ideia, Ítalo, a gente está fazendo um mini auditório somente para treinamento de pequenas empresas. Tipo, o cara vai abrir lá uma hamburgueria. Aonde é que eu vou qualificar meus funcionários? A gente está abrindo mídia, está fazendo um mini auditório dentro da Macroplan, com cozinha toda preparada, aquele espelho no teto, tudo bem direitinho para o cara chegar lá e dizer: meu funcionário, é assim que faz esse hambúrguer tal, agora vamos fazer aqui o treinamento desse hambúrguer. Então a gente está se preocupando até nessa parte aí para capacitar os funcionários, né? Uhum. Você acha então, Samuel, que é uma tendência, vamos botar mundial, né? Certo. A pessoa criar empresas enxutas, Sim. com grande poder de lucratividade. Grande poder de lucratividade. Porque, pelo que você está me falando, o cara que tem 15 lojas é uma loucura de trabalho, de deixar gente qualificada, de manter um padrão, enquanto ele tem uma que às vezes engole todas essas 15, pelo que você está me dizendo. Com certeza. Hoje a gente vê, Ítalo, que quanto mais você tem o olhar fixo em um negócio, você consegue a lucratividade maior dentro dele. Então, a gente hoje mira muito, por mais hoje que a gente tem alguns negócios, mas a gente separa muito bem por pessoa. Então, tem eu, tem minha irmã, tem minha mãe e tem meu pai. Então, a gente separa muito bem. A gente deixa tudo muito bem separado e cada um administrando da melhor forma aquela empresa. A gente não tenta expandir muito, até porque quando você tem olhares muito diversos, vamos dizer assim, você acaba perdendo o foco ali naquele negócio. Então, a percepção sua é que o cara tem que fortalecer o que ele tem primeiro. Fortalecer. Né, maximizar o máximo e vai crescendo de novo gradativamente. Gradativamente. Diferente de décadas passadas, onde você tinha condições, né, de ter, como tu disse, em corredores aí, desses clientes que vinham de eventos. Isso. Naturalmente acontecia. Você só produzia e vendia. Hoje a concorrência ela está muito diversificada, né? Hoje tem muitas redes sociais que hoje não precisa você estar num corredor para você aparecer. Não, então, o cara abre o iFood que tem opções. Com certeza. 1000 para que ele te acha. Então, né? para você, hoje você precisa estar muito bem no corredor, vamos dizer, do iFood. Hoje você precisa estar muito bem no corredor do Instagram. Então, os corredores das ruas, eles mudaram muito para o digital, né? Hoje o mercado está muito diversificado. Então, e fora que hoje as operações de quem tem o seu negócio que não estão nesses... Quanto mais enxuta a sua operação, mais você tem um custo menor, mais você entrega um custo menor. Então, você hoje tem que ter muito cuidado nessa parte de... é muito bom eu ter uma loja num corredor. No Iguatemi, por exemplo, no shopping. Então, tá delicado, né, cara? O negócio tá delicado. Principalmente depois da pandemia. Às vezes eu vejo uma loucura, né? Às vezes o cara abrindo numa loja de rua, o cara gastando 300 mil reais, 500 mil reais. Meu Deus, quando é que esse dinheiro vai voltar? Ainda tem gente que não calcula, bicho. Tem. Eu até tive um caso parecido com um amigo que fez uma loucura dessa, eu vou até dizer uma loucura dessa há pouco tempo, que até ele conversando comigo, que está com uns 15 dias, ele disse: Samuel, se eu tivesse conversado contigo antes, eu não tinha feito isso. Mas tem gente que é cabeça dura, macho.
cara vai eu digo que é o empresário Rambo, né? É. Ele bota a faca no dente e vai acreditando que vai dar certo. Que Não vai dar funciona, cara. Não. A gente Ou precisa você tem um planejamento muito assertivo e muita cautela, porque hoje o mercado ele tá muito, a gente até conversa muito, o mercado hoje está muito esquisito, Ítalo. Hoje você, por mais que a gente seja um empreendedor e queira empreender cada vez mais, mas você hoje tem que ir com cautela. demais em tudo. Né? E outra coisa que a gente sempre fala é que nada é de um dia para o outro, né? De uma semana para outra, de um mês para o outro. Você tem que ir devagarinho ali buscando seu espaço, seus canais de venda, seus parceiros-chave, né? Claro. O menor custo, mantendo a mesma qualidade para maximizar o lucro, né? Assim? Dessa forma. Samuel, aí quer dizer então que a casa 1859 é o número, fica perto de onde? A casa 1859? A casa fica ali na rua Gustavo Sampaio, por trás do Shopping Casa Blanca. Ela fica ali pelas proximidades da Bezerra de Menezes, né? Por trás mesmo do Shopping Casa Blanca, é um shopping bem conhecido. E ela também hoje, graças a Deus... Eu vou visitar você lá. Já citou, vamos dizer, já caiu na boca do povo. Porque, como eu lhe disse, tudo que a gente faz, a gente procura a qualidade. O diferencial de vocês é a extrema qualidade. É extrema qualidade. Lá o Catatal, hoje o Catatal então está sem nenhuma loja, tá delivery 100%. Não, hoje o Catatal ele também está lá na casa. Como é o funcionamento da casa hoje? Hoje a casa ela funciona de 9 até as 10 da noite, mas quando dá às 17 horas o Catatal abre e a gente tem o funcionamento das duas casas no mesmo prédio. Então a gente hoje funciona o Catatal e a casa no mesmo prédio. Então hoje o Catatal é lá. Lá junto e é um espaço muito agradável, muito bom de conhecer. Shopping Casa Blanca, cara, é um que é de esquina, assim, que tem um recuo de estacionamento. Isso, onde fica ali em frente à Secretaria de Agricultura, tem né? Então é outro. Eu pensava que o Shopping Casa Blanca tem uma academia. Onde tem uma academia. É bem bonito, né? Um shopping bem bonito, tem um negócio do outro lado da rua, assim, na mesma rua da Bezerra, né? Tem uma loja de motos, um pouco mais na frente, voltando pro centro. Ele fica ali, o Shopping Casa Blanca fica praticamente em frente ao Colégio Master. Eu vou prestar atenção, vou lhe visitar lá. Beleza, grande Samuel. Eu queria agora, para finalizar, Samuel, duas coisas. Primeiro, ele dá um presente. Você botar lá no seu escritório novo, que eu sei que todo prazer. Você tá com um escritório novo, né? Pode abrir aí. Isso é para você lembrar aí da sua participação aqui conosco. E eu que gosto de café. Pronto. Vocês estão assistindo, né? Quem é do ramo, né? De lanches, de hamburguerias, né? Tem também a panificação, né? Empresa sua. Isso. A gente vai botar todas as redes sociais. Você bater um papo aí com o Samuel, de repente vai fechar algum tipo de negócio com ele, claro, alguma parceria. Aqui é um planner, Samuel. Abre aí para tu dar uma olhada. Então, o WhatsApp dele, né, os sites das empresas, as redes sociais, tá bom? Do Catatal também, da Macropan, da Casa 1859. E como ele disse, né? Você que é desse segmento e que de repente quer ter um grau ali de excelência, de padronização do sabor, né? De todos os insumos, Samuel aí pode ajudar no fornecimento em todo o Ceará, né? Assim, Samuel? Isso mesmo. Isso é muito bom porque às vezes o cara que está iniciando, para não quebrar muita cabeça, não gastar muito e maximizar o lucro dele, né, Samuel? Faz toda a diferença. Hoje a gente está com esse projeto, Ítalo. Em breve aí a gente já está com ele ativo 100%. Hoje, se eu não posso fornecer, eu ajudo. Então, se qualquer pessoa vai estar na minha rede social, tiver alguma dúvida, que eu possa ajudar, que eu possa fazer, eu acho que de alguma forma, se eu puder ajudar,
eu faço com todo prazer. Claro, claro. Tenho certeza disso, Samuel. E aí, Samuel, eu queria que você, para finalizar aqui nosso bate-papo, transmitisse aí pra gente, né, pessoas que estão assistindo aí, algum conhecimento, ensinamento ali por onde ele tentar acertar, né? Como é que tá o mercado? De repente o cara tá meio desgostoso, ou então tá querendo uma ideia para colocar um negócio alimentício, que sempre é assim, né? Quando você tá procurando uma ideia, uma coisa, a gente sempre pensa duas coisas, né? Comida sempre todo mundo come, é um negócio que não tem erro, mas a gente sabe que não é bem assim. Os detalhes, né? O tanto de trabalho que dá, né, Samuel? Claro. O que você pode dar aí de motivação para as pessoas? Ô Ítalo, eu acho que o negócio hoje primeiramente você tem que fazer alguma coisa que você se adapte muito bem, até porque o negócio, cada vez que você, principalmente para quem está começando, aquele negócio ele vai ser a sua vida. Então eu digo muito que você vai vivenciar muito mais o negócio do que propriamente muitas vezes sua casa, porque até para o pequeno começar, ele tem que acordar, ele tem que fazer suas compras, ele tem que de noite estar dentro do negócio e muitas vezes ele vai para casa somente para dormir. Então ele tem que gostar daquilo que ele vai começar a fazer até ele começar a ter resultado, porque quando ele começa a ter resultado, ele começa a gostar daquele negócio. Aí é que ele gosta mesmo. Aí é que ele gosta. Aí ele vai então, feliz da vida. Feliz da vida. Então, olhar muito os negócios que estão dando certo, ter aquilo como um espelho. Os cases, né, de os sucesso. Os cases de sucesso. Eu olhar muito o que eles estão fazendo que está dando muito certo, olhar o que eles estão fazendo que pode estar comprometendo um pouco a operação deles e aí tomar como experiência. Olhar muito bem se é aquilo mesmo que você quer, porque como qualquer outro negócio, hoje para empreender você precisa ter muito, vamos dizer, o palavreado vulgar, sangue no olho, mas é uma paixão. Depois que você entra no ramo, principalmente da alimentação, aquilo se torna uma paixão. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, tanto que todo dia eu acordo, vou para dentro da empresa, vou ver o que é que está de errado, vou ver o que é que está de certo, vou conversar com meus clientes, gosto muito disso. E por fim eu quero deixar uma mensagem aqui, se eu puder deixar. Claro que pode. Só não consegue chegar no seu objetivo quem desiste no meio do caminho. Porque enquanto eu estou persistindo, não quer dizer que eu não chegarei. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Se eu desistir, eu não vou chegar. Mas se eu continuar persistindo, um dia eu chegarei. Há possibilidades. Há possibilidades. Só não chega quem desiste. É verdade, com certeza. Enquanto eu estou buscando, eu tenho a possibilidade de chegar lá. Pode perguntar, né, pessoas que você se espelha e que já chegaram em algum patamar, né, que você acha e que você se espelha. Se você perguntar a ele, ele vai dizer isso aí mesmo. Mas eu só cheguei aqui porque eu não desisti, porque teve tudo para eu mudar de segmento, mudar de ramo, mas eu persisti e deu certo. Deu certo. É isso mesmo. Pois, meu irmão, grande Samuel, mais uma vez, muito obrigado. Antes da gente finalizar, né, CDL Jovem, né, a gente se conheceu lá, teve o primeiro contato lá. CDL Jovem, você que é de outra cidade, que não é daqui de Fortaleza, é muito importante que você se associe, né, a movimentos como o da CDL Jovem. Tem a AGE também, que é a Associação dos Jovens Empresários, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. É muito importante para o microempreendedor, para sucessores, para empresários, participar de movimentos assim, porque são grupos onde as pessoas têm a mesma sintonia, né, Samuel? Claro. As pessoas trocam experiências de acertos, erros, ideias, né, que podem fazer toda a diferença no seu negócio. Eu mesmo sou prova viva disso, viu, Samuel? Não comentei com você, mas uma viagem que eu fiz para o Vale do Silício. Sei.
em 2015. Né? Eu trouxe a ideia do cowork, que como você disse, né, que em São Paulo as coisas acontecem. Quando eu olhei cowork, eu não sabia nem o que era 2015 muito bem, mas eu tive esse mesmo pensamento seu, né, em apresentações que eu faço, em podcasts que eu participo, eu fiz o mesmo questionamento seu. Eu disse, rapaz, acontece lá primeiro para depois vir para cá. Então, é possível, né? Claro. Enfim, aí eu tive essa ideia, eu tive essa oportunidade de ter acesso a esse modelo de negócio por estar em uma associação, que era a AGE na época. Hoje eu faço parte da CDL Jovem e não deixarei de participar. Enquanto ainda me aceitarem lá, né? Enquanto não tiver a CDL Master, que eu já sou Master, enquanto não tiver essa, mas se tiver eu entro na Master também, tá bom? E vale muito a pena, procure aí na sua cidade, ou se você é daqui de Fortaleza. E como eu disse também, na descrição desse vídeo tem todos os seus contatos, tá, Samuel? Claro. E muito obrigado por ter, né, ficado aqui conosco. Espero que você tenha gostado da história do Catatal, né, da Macropan, que é uma indústria de pães, e a Casa 1859. Muito bem, parabéns ao seu pai. Não falou o nome dele, como é o nome dele? É o Valdo. A mãe? E minha mãe é a Elisa. A Elisa, o seu Valdo. Isso. E a irmã? Tem minha irmã também, que é a Jamile, que também hoje a gente, graças a Deus, temos uma parceria muito boa. Um grande desafio, né? Empresa familiar. Se a gente vem de dois pais que são muito batalhadores, a gente tem que continuar dando o nome deles aí no meio do mundo, né? Claro, são exemplos, né? Exemplos. Parabéns aí ao seu Valdo e a dona Elisa. Parabéns aí pelo filhão, pela filhona aí. Os trigêmeos, a tua irmã tem filhos também? Tem também. Hoje eu tenho trigêmeos, né? E ela tem um filho também que é meu afilhado. Então tem 4 netinhos. Bom demais. Parabéns aí pela família, pelas empresas. E é só o começo. Eu tenho certeza que, igual a vocês, todo o mercado está se modelando aí para os próximos anos, né, Samuel? Tá. Conte com o meu apoio no que eu puder, você sabe disso. Igualmente. E a vocês que ficaram conosco, muito obrigado. Tudo é feito com muito carinho e até o próximo programa. Obrigado. Valeu, tchau. Show? Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.